Qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa, na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o imperativo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Emmanuel. Uma belíssima página. Vamos agora unir os nossos melhores sentimentos, nossos pensamentos e vamos fazer a nossa prece. Deus de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome para mais uma noite de estudo sobre a doutrina espírita. Auxilia-nos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, Senhor, através desses minutinhos que aqui estaremos, aproveitarmos as reflexões, os estudos e assim, Senhor, o consolo e a esperança estarem mais presentes dentro dos nossos corações. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos César e Regina, que farão uso da palavra, que eles sejam envolvidos por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a todos nós, Senhor, e que seja em Seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em Teu nome, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. O nosso irmão César irá dar continuidade no Livro dos Espíritos, capítulo 6, da segunda parte, Vida Espírita, e estará estudando conosco Escolha das Provas, da pergunta 258 a 265. Mas para dar mais tempo para o nosso César desenvolver seu raciocínio, ele escolheu 4 perguntas que nós vamos ler. A 258, Kardec perguntou: no estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E os espíritos responderam: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. 259. Se o espírito escolhe o gênero de prova que deve se submeter, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes o gênero de prova. Os detalhes são consequências da posição e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são o efeito de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá tal gênero de luta a suportar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. Apenas os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos.
Se tens a probabilidade de cair, mas não sabes em que lugar cairás, e pode acontecer que não caias, se fores bastante prudente. Se ao passares por uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. 261. O espírito nas provas a que deva se submeter para chegar à perfeição deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Certamente não, visto que sabeis que existe aquele que desde o início toma um caminho que os livra de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar por um mau caminho, corre todos os perigos desta estrada. Por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza, e esta pode ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Isto, porém, não quer dizer que deverá forçosamente vivenciar todas essas tendências. E a última, escolhida por César, 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas e para fazê-lo progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor-se uma vida de misérias e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e mau uso que deles se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, finalmente, querem se experimentar através das lutas que têm que sustentar no contato com o vício. Vamos passar a palavra para o nosso querido César, desejando a ele um excelente estudo. Deus te abençoe. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridas amigas, queridos amigos, é sempre uma alegria retornar a essa casa, rever os corações queridos, porque é uma casa que aprendemos a carregar no coração e é também uma casa que nos abriu portas para que pudéssemos publicar, fazer palestras, participar dos congressos, estabelecer laços, criar vínculos com os corações que aqui mourejam. Então, voltar ao CELD é sempre uma possibilidade de viver uma grande alegria, uma alegria sincera, genuína, verdadeira. E para a lição desta noite, nós nos recordamos de início do poeta português Fernando Pessoa, quando, se utilizando de um dos seus heterônimos, Alberto Caeiro, ele diz que é preciso que caminhemos na direção de um aprendizado diferente. O aprendizado de desaprender. E parece um paradoxo. Como alguém pode caminhar na direção de um aprendizado aonde ele esteja desaprendendo? Obviamente que nós precisamos entender, esmiuçar um pouco essa expressão para que possamos ter uma compreensão daquilo a que ele se refere. Aprender a desaprender é nos libertar dos condicionamentos. É nos possibilitar fazer novas leituras, mudar um pouco a lente pela qual nós enxergamos os fenômenos que estão à nossa volta
enxergamos as criaturas, enxergamos a nós mesmos, sem que façamos, vez por outra, diante da dificuldade de fazermos isso permanentemente, se pudermos, vez por outra, fazer isso, certamente lograremos avançar um pouco mais na compreensão dos reais objetivos da doutrina espírita em nossas vidas. Sairemos um pouco dos condicionamentos, dos chavões, dos padrões que cumprem uma função, que têm seu lugar, que são úteis para que possamos ir estruturando o nosso conhecimento em torno da realidade espiritual, mas é preciso que, vez por outra, voltamos a dizer, questionemos certos paradigmas, porque é a partir deste questionamento e dessa desconstrução que nós vamos ampliando as nossas construções. Numa ocasião eu ouvi de um professor que tive a seguinte metáfora, a seguinte figura. Dizia ele que cada informação, cada dado representa um tijolo e que o conhecimento é a junção de todos esses tijolos, é a construção, é a articulação desses tijolos, junto com a alvenaria, junto com tudo aquilo que faz parte de uma construção. E nos referimos ao poeta português, porque quando ouvimos falar que estamos num mundo de provas e expiações, seria muito bom que pudéssemos ir à etimologia, à origem da palavra mundo, que está lá no latim e está lá no grego. Mundus, cosmos. E cosmos quer dizer harmonia, beleza, organização. Dizem os estudiosos das mais diferentes áreas do conhecimento que mesmo no caos há uma ordem, que o caos não é caótico. E se a palavra mundo tem a sua origem lá na cultura grega, e mundo quer dizer cosmos, organização, beleza, harmonia, nós estamos num planeta organizado, num planeta que tem beleza, que tem harmonia, que tem organização. Nós aprendemos com a obra recebida por Chico Xavier, A Caminho da Luz, que Jesus é o arquiteto do nosso planeta, quiçá do nosso sistema solar e da nossa galáxia. Espírito puro, tendo atingido esta condição por esforço próprio, através de vidas que desconhecemos, com dados, com informações que não temos acesso, junto com a comunidade dos espíritos puros, que o assessora ou que com ele convive, organizou esse planeta para que pudéssemos aqui estar, realizando etapa a etapa, vida a vida, a construção de quem somos. Essa construção interna do espírito imortal que somos. Logo, se tivermos um olhar um pouco mais atento, divisaremos beleza, harmonia, organização no planeta em que vivemos. Os desmandos, os descontroles, as dificuldades são criadas por nós mesmos, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Há quem afirme que o homem sempre buscou poder, pelo menos essa era uma das sentenças do filólogo alemão Nietzsche, de que o homem busca sempre poder. Não podemos discordar plenamente, mas poderíamos dizer que, meio que às avessas, a gente sempre deseja o autoempoderamento. A gente está sempre em busca, ainda que de modo inconsciente, desse poder de realizar, deste poder de criar, deste poder de também organizar, de promover a beleza. Daí Leon Denis dizer que a evolução é um processo estético,
Nós vamos nos embelezando por dentro. Vamos entrando em harmonia com aquilo que se encontra por fora. Vamos promovendo esse link, essa vinculação, essa identificação com essa beleza cósmica que está no mundo em que estamos vivendo. Há quem afirme que para Aristóteles o homem sempre buscou a felicidade. Sim, ainda que estejamos buscando-a ao longo de inúmeras existências de uma forma egoísta, mas chegará um momento em que esse egoísmo, à semelhança de um botão, vai desabrochar e vai se transformar em altruísmo. Há quem afirme que para o pai da psicanálise, o homem vive tentando se libertar da ansiedade e da angústia, que são inerentes aos conflitos existenciais que estão presentes nas nossas relações interpessoais, intrapessoais. E um pouco de angústia, um pouco de ansiedade são também mobilizadoras para grandes realizações. Por isso, estar neste mundo é um presente, não é um castigo. Poderíamos estar em mundos inferiores à Terra, mas estamos na Terra. Falamos, decantamos as parábolas, os ensinos de Jesus, os seus diferentes sermões. Como poderia um ser da estatura moral, intelectual, da evolução espiritual de Jesus nos colocar em situações vexatórias? Como poderia ele organizar para nós uma zona tétrica de expurgo, de trevas e de ranger de dentes? O que sai do psiquismo do Cristo é perfeito e harmonioso, mas o que ainda sai do nosso psiquismo responde pelas nossas imperfeições, pelas limitações da nossa capacidade de nos autogerirmos, de promovermos boas relações no nosso círculo, no círculo em que nós nos movimentamos. Então, a primeira desconstrução, a primeira desaprendizagem que a gente precisa fazer em torno deste tema é que estar neste mundo é uma grande oportunidade e não um castigo. Segundo, quando pensamos na palavra prova, prova também tem sua origem etimológica lá no latim. Probare, ou probus. Quantas vezes ouvimos falar que uma pessoa está sendo processada por improbidade administrativa? Se estamos no mundo de provas, estamos no mundo onde podemos desvelar as nossas virtudes, fazer aflorar todas as potências da alma, a que alude Leon Denis lá em O Problema do Ser, na última parte. Estamos para pôr à prova, para testar essas qualidades. Podemos até achar que elas sejam débeis, que não têm ainda essa força, essa beleza, essa pujança. Mas como que a gente pode saber se é virtuoso sem estarmos em contato com o vício? Esta dualidade ainda é uma necessidade. Como sabermos se falamos a verdade se não tivermos a possibilidade de dizermos uma mentira? Como saber se somos efetivamente honestos sem a tentação de nos apropriarmos daquilo que não nos pertença? São as circunstâncias que a vida nos coloca, que o meio social nos coloca, e particularmente a cultura do país onde fomos chamados a viver, que vai suscitando em nós o desvelamento, o aflorar, a lapidação da nossa própria alma. Então, provação também não é sinônimo de castigo. Porque se fosse assim, todas as noivas, quando vão provar os seus respectivos vestidos, achariam aquilo um porre. E, no entanto, é um tipo de prova que tende a ser agradável para aquelas que se casam
nas igrejas e se vestem de branco, de véu e com grinalda. A prova dos docinhos para saber se o paladar vai agradar, a textura, se está bem docinho ou salgadinho, se está bem salgado. São provas. Do mesmo modo que somos submetidos a provas nas escolas. Pelo menos da maneira como o sistema de ensino ainda se estrutura, as provas estão aí como algo inerente a esse sistema e a essa política educacional do nosso país. Quem sabe possamos evoluir como em alguns outros países, em outros sistemas de ensino, em outras escolas ainda ditas experimentais. Tomara que um dia isso se popularize e não tenhamos mais esta necessidade. Lancemos mão de outros recursos que efetivamente avaliam muito mais do que recursos que mensuram, que medem, do mesmo modo que usamos um metro e uma régua para medir objetos, distâncias, enfim. Por isso, estar neste mundo é também uma grande dádiva. Diz o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, que o anseio de morrer para ser feliz denota enfermidade da alma. Então, se eu acho que já cumpri o meu papel aqui, que está na hora de eu cantar para subir, que os espíritos se esqueceram de mim, porque fulano já foi, Beltrana já está lá, o que eu estou fazendo aqui? Nenhum de nós foi esquecido nesse plano. Nenhum de nós está esquecido. Se ainda estamos aqui, é porque o nosso compromisso não é com a vida espiritual, é com a vida terrena. Sabemos que os dois mundos se interpenetram, ou que esse mundo único tem as suas respectivas dimensões. Mas se estamos aqui, é porque ainda precisamos realizar alguma coisa, promover esse desvelamento das virtudes, dessas qualidades que estão latentes. E é mediante as provas que a gente vai conseguindo se conhecer, vai conseguindo desentranhar todos esses tesouros que indistintamente nós possuímos, independente da condição financeira, do grau de instrução, independente da nacionalidade, independente da orientação sexual. Todos nós, indistintamente, temos esses tesouros dentro de nós. Então nós estamos fazendo aqui uma releitura da palavra mundo, uma releitura da palavra prova e expiação. Há uma diferença de expiar com S e expiar com X. Expiar com S é bisbilhotar a vida dos outros. Coisa que ninguém nesse salão faz, eu tenho certeza. Nenhum de nós que nos encontramos aqui nessa noite temos esse hábito. Imagine se espírita faz fofoca. Às vezes não faz pouca, faz muita. Mas a gente vai tentando melhorar isso também. Por isso é que estamos aqui. Então, expiar com S é observar. É botar ali o olho no buraco da fechadura. É tentar ver o que o vizinho está fazendo. Isso a gente faz muito, seja quando se assiste aquele programa da Rede Globo de televisão, seja quando acessamos o Facebook. Estamos espiando. Por onde anda fulano? Olha para onde ele viajou. Mas você viu o vestido dela? Você observou o restaurante em que eles estavam jantando? E por aí vai. Né? O Facebook virou também uma grande revista caras do mundo digital. E vamos lá dar a nossa espiada com S. E outras coisas vão surgindo. O History. E por aí vai. Né? Agora nós temos o Instagram também. E não faltam coisas para a gente dar a nossa espiada com S. E espiar com X. Aprendemos que expiação com X, e por isso estamos no mundo de provas e expiações, espiar é expurgar,
é pagar, é ir ao encontro daquilo que nós semeamos, é fazer a colheita do que plantamos. E isso não está errado. Mas a palavra expiação tem sua origem no grego katalage. E o que significa katalage? Katalage significa reconciliação. Então nós não estamos aqui apenas e tão somente para purgar, expurgar e pagar dívidas. Nós estamos para estabelecer uma reconciliação. Com o quê e com quem? Inicialmente conosco, com a nossa própria consciência. Porque nós nos distanciamos da observância das leis divinas que estão escritas na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Daí a necessidade das várias existências. Viver várias existências não é necessariamente um castigo, não é necessariamente um atraso. Em muitos casos é uma necessidade. Porque não dá para saber tudo, não dá para desvelar todas as virtudes numa única existência. Mas nos acostumamos a ouvir, a refletir e a falar que reencarnação muitas vezes é sinônimo de castigo. E não estamos sendo castigados, estamos tendo a oportunidade desta reconciliação conosco. E reconciliar-nos conosco, aí o próprio sentido da palavra religião, que nos remete a uma religação, porque nos desligamos. E nos desligamos do Deus interno. Nos desligamos da nossa origem divina, absorvendo esses conceitos de pecado, desenvolvendo culpas imensas, remorsos, ressentimentos, carregando um pote, como diz o poeta e cantor brasileiro, um pote cheio de mágoas no nosso coração. Com isso tudo nos distanciamos, nos desnaturamos. Estamos distantes da nossa verdadeira essência, que é divina, que é boa. Mas quantas vezes nos olhamos no espelho e negamos que haja alguma beleza, algum atributo físico agradável na nossa fisionomia e no nosso corpo físico. Corpo que é perfeito. Todos os sistemas funcionando em harmonia. Todos os órgãos, criação divina, ou pelo menos criação do Cristo e dos seus assessores. Quando vamos à obra de André Luiz, os mensageiros, missionários da luz, encontramos lá aqueles setores de planejamento das reencarnações e vemos os corpos com seus respectivos órgãos, todos eles iluminados. E o órgão com mais luz, segundo a descrição de André Luiz, seria a região dos órgãos sexuais, que também nos acostumamos, por conta de tudo que fomos inserindo no nosso psiquismo, a ter uma visão distorcida da nossa própria sexualidade, das energias criativas que também se manifestam através desses órgãos, não somente, mas também. Então, estarmos num mundo de provas e expiações é a possibilidade dos testemunhos, dos testes, que não são terrenos escorregadios, não são tapetes que os espíritos colocam para puxar e ver a gente caindo, e depois eles, de uma forma sádica, ficarem rindo, porque Deus seria um grande sádico, e o Cristo também. Cria um mundo primitivo, cria um mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, cria mundos superiores, mundos ditosos e celestiais, e esses mundos primitivos e de provas e expiações, então seriam arapucas para Deus se rir dos nossos desencontros,
das nossas quedas, e depois termos que expiar buscando essa tal reconciliação. É bem possível que a nossa visão ainda esteja muito impregnada das nossas andanças por diferentes religiões. E temos moldado a nossa compreensão espírita, com todo respeito, alá catolicismo, alá protestantismo, e seja lá mais, alá o quê? E em nome de uma racionalidade, parece que não sentimos mais. Para tudo temos explicação. Será que temos? Será que o montante de coisas que não sabemos não é muito maior do que aquelas que já deciframos? É certo que o Espiritismo nos responde a inúmeros porquês, mas precisamos ter cuidado, porque daqui a pouco a gente explica tudo à luz da razão, tudo à luz da lógica, e com uma frieza que não combina com aquilo que Allan Kardec inseriu tanto em O Livro dos Espíritos, como em O Evangelho segundo o Espiritismo, como caracteres do homem de bem. O homem de bem é sensível. Ah, mas eu ainda não sou um homem de bem. Todos somos criaturas de bem, porque foi o bem que nos criou. Podemos ainda ter dificuldade de pôr este bem na sua pujança, na sua plenitude, para fora, fazer valer nas nossas ações. Mas somos filhos da luz. O apóstolo Paulo dizia: vós sois filhos da luz, andai como filhos da luz. E será que nós nos sentimos filhos da luz? Ou às vezes nos sentimos filhos das trevas que ainda carregamos dentro de nós? É interessante porque esse mesmo apóstolo Paulo dirá numa de suas cartas que não é mais ele quem vive, é o Cristo que vive por intermédio dele, nele, através dele. Mas é o mesmo Paulo quem afirma que o bem que ele deseja, ele não consegue fazer. E que o mal que ele não tem vontade de fazer, ele se vê ainda repetindo. Se pegarmos a cronologia das cartas de Paulo, no Novo Testamento, a frase de que não é mais ele quem vive, é o Cristo quem vive, através dele, vem depois desta, na qual ele afirma que o bem que ele deseja, ele não consegue fazer. Mas se pegarmos a cronologia estabelecida na obra Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, a gente vê que as coisas se invertem. Paulo vai dizer primeiro que não é ele quem vive, é o Cristo quem vive por intermédio dele. E posteriormente ele dirá que o bem que ele deseja fazer, ele ainda não faz como ele gostaria. E que o mal que ele tenta, ele ainda faz. Pode parecer um paradoxo. Como alguém afirma que o Cristo vive nas suas entranhas, por seu intermédio, e posteriormente afirma que não consegue ainda fazer todo o bem que deseja? Somos nós. Podemos não ter sido apóstolos do Cristo, podemos ter estado lá como criaturas anônimas, comuns, como muitos seguimos sendo, e nem por isso somos destituídos de valor, de mérito, porque somos filhos da luz. Há muitos anos, quando jovem, li a obra Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, e me encantei com aquelas passagens maravilhosas. E pensei, nossa, como seria bom ser um dos discípulos de Jesus. Era uma visão ingênua, romântica, inexperiente. Anos depois voltei a ler esta obra. Continuei achando uma obra belíssima, muito bem escrita, e com trechos, com passagens que não encontramos nas narrativas dos diferentes discípulos. Mas algo me chamou a atenção. E o que foi esse algo?
a humanidade dos discípulos. Os discípulos tinham inveja. Os discípulos disputavam a primazia do lado esquerdo ou do lado direito do Cristo. Os discípulos tinham raiva. Os discípulos faziam também comentários que não eram lá tão edificantes. Há um pastor protestante que escreveu uma obra chamada A Pedagogia de Jesus, na qual ele afirma, na concepção dele, que o maior desafio do Cristo foi transformar aquelas almas rudes em discípulos. Claro que nós sabemos que aquele grupo foi previamente preparado para a tarefa, não houve improviso, houve um planejamento. Como para cada um de nós existiu um planejamento reencarnatório, para estarmos no mundo de provas e expiações. Logo, se os discípulos, esse grupo seleto, próximo do Cristo, carregava ainda algumas mazelas, e, no entanto, foram convocados para o desempenho dessa missão grandiosa, todos somos indistintamente também convocados para o desempenho de alguma missão. E o missionário não é apenas aquele dotado de uma inteligência à frente do seu tempo, de uma bondade, de um altruísmo, de um espírito solidário que não cabe dentro do seu coração, dentro do seu peito. Aprendemos com o Livro dos Espíritos que a paternidade e a maternidade são missões grandiosas. Aprendemos que aquele que varre as ruas tem uma missão tão meritória quanto aquele que instrui, que medica, que pensa as feridas de alguém, aquele que escreve, aquele que cuida de um jardim. A poetisa chilena Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura nos anos 60, numa belíssima poesia já disse que toda a natureza é um desejo de serviço, que serve o ar, serve a nuvem, serve a chuva, serve o vento. Onde houver uma roseira para plantar, planta-a tu. Um erro a ser corrigido, uma pedra a ser retirada do caminho, retira-a tu. Existe a alegria de ser sincero, de ser justo, há, porém, mais do que isso, a formosa, a imensa alegria de servir. E ela segue discorrendo sobre o prazer de servir. Por isso nós estamos nesse mundo que tem beleza, organização e harmonia. Somos filhos da luz. Estamos aqui para desentranhar essas virtudes que se encontram latentes e que foram depositadas em germen em cada alma que Deus criou e segue criando, por um mecanismo, de um jeito que desconhecemos, porque ainda nos falta para isso o sentido moral desenvolvido, nos falta a sensibilidade, nos falta ainda o sentimento, para que ele possa, em equilíbrio com a razão, nos conduzir a outros voos, para outras direções, sem perdermos de vista que a principal direção é a interna. É para dentro que a gente precisa viajar. É no conhecimento de nós mesmos. E estamos aqui para expiar, para entrarmos num processo de reconciliação com este irmão que a gente não entende, ou ele é que não nos entende muito bem, de reconciliação com a cultura deste país, se não nos harmonizamos, porque achamos que deveríamos ter nascido na Espanha, na Itália, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, ou num país da África. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, dentro daquilo que foi planejado por nós, ou para nós, ou conosco. Porque se não tínhamos condições, planejaram para nós. Se tínhamos uma condição mediana, participamos. E se tivemos uma autonomia maior, então 80%, 90% desse planejamento, ou quase que 100%, fomos nós os autores. Então não há equívoco.
Mas é óbvio que chegando aqui, nós vamos nos confundindo, vamos criando ilusões. Às vezes alguém me diz assim, fulano, me desiludi com fulano, e eu digo, que coisa boa. Como? Se eu estou dizendo que a pessoa me decepcionou, mas isso é muito bom. Mas por quê? Porque você está perdendo as ilusões. Desiludir-se é perder as ilusões. É desfazer, desconstruir ilusões. E nós não temos que viver iludido em relação a ninguém. E nem desejar que as pessoas se iludam em relação a nós. Ah, mas eu tenho sentido um vazio muito grande. Que bom! Como? Se eu te falo que estou com um vazio, você diz que isso é bom? Sim. É sinal que há espaço para você se preencher de outras coisas. Então, estar sentindo um vazio não é algo ruim. É óbvio que a gente está caminhando para um outro tipo de leitura do que seja vazio. Os vazios existenciais são convites para que a gente reveja a nossa vida. Mas às vezes a gente está muito carregado. E não é carregado da nhaca, da energia dos outros, não. É muito carregado de pensamentos, muito carregado de pressa, de muitos projetos. E a gente não silencia internamente. A gente não medita. E sem meditação a gente não vai encontrar equilíbrio. E isso as tradições milenares do Oriente já nos ensinaram há muito tempo. Allan Kardec meditava. Ah, não, agora você está distorcendo tudo. Você está criando aí um modismo. Não. Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, afirma através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, publicação da Federação Espírita Brasileira, que Allan Kardec meditava. E ele meditava como uma necessidade de se harmonizar, tendo em vista as suas diversas e relevantes ocupações. E não deveríamos olhar com estranheza, porque ele foi um sacerdote druida no passado. Alguém que viveu junto à natureza, bem antes de ter sido a personalidade do protestante Ian Hus. Então a gente vive cheio dos outros, cheio de pensamentos. Eu me lembro do nosso amigo Sérgio Breves, que está aqui, que uma vez na Rádio Rio de Janeiro, fazendo o programa, ele falava sobre meditação e se referia à cultura oriental, reproduzindo aquela ideia de que a nossa mente é um macaco louco, que pula de galho em galho, e acrescentou, esse macaco é louco, pula de galho em galho, está alcoolizado e está num quarto cheio de porcelanas. Então, domar, exercer um controle, entrarmos em harmonia e entendermos que nós não somos os nossos pensamentos, nós somos muito mais do que aquilo que pensamos, demanda algum tempo. Demanda a desaprendizagem a qual se refere Fernando Pessoa, por intermédio do heterônimo Alberto Caeiro. Sem isso, fica difícil a gente transitar no mundo de provas e expiações, entendendo a validade das provas e o real sentido das expiações. A gente vai se sentir numa câmara de tortura. Somos torturados pelos políticos, somos torturados por esse calor insuportável, somos torturados pela esposa, não no meu caso, porque ela veio comigo, então eu preciso ficar bem na fita, somos torturados pelo marido, somos torturados pelos filhos, pelos obsessores, e parece que a gente não encontra uma trégua, porque a gente está querendo que isso tudo venha como um presente, como uma dádiva. Mas essa harmonia é fruto de conquista. E é uma conquista dinâmica, porque a gente conquista uma etapa, e quando a gente julga que já atingiu um patamar significativo e razoável, surgem outras situações que vêm nos mostrar que a gente não estava com aquela bola toda.
que na verdade nós caminhamos um pouco, mas ainda não o suficiente. Isso não deve ser motivo de tristeza. As provas, nós aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo. As provas visam testar a nossa paciência, a nossa perseverança e a nossa resignação. Paciência pode ser traduzida por um verbo, esperar. E como somos pacientes no trânsito? Como somos pacientes para entrar ou para sair deste salão? Pacientes nos bancos, mesmo porque os bancos nem têm fila mais. Os bancos foram as primeiras instituições que alcançaram o estágio do mundo de regeneração. Saber esperar. Esperar que passe esse tormento íntimo. Podemos orar, podemos tomar um passe, podemos desabafar, podemos tentar ler uma página, podemos meditar. Mas é preciso saber esperar. Porque queremos, muitas vezes, entrando na casa espírita e assumindo uma tarefa, muito rapidamente chegar na condição do Espírito Emmanuel, do André Luiz, de Sheila, dos guias espirituais dessa casa tão querida. E precisamos ter paciência conosco. O grande desafio não são os outros. O grande desafio somos nós mesmos. Quanto mais lograrmos viver em harmonia conosco, menos as situações ao nosso derredor serão incômodas. Daí André Luiz ter escrito por Chico Xavier no livro Apostilas da Vida: melhore tudo dentro de você, que tudo melhorará ao redor dos seus passos. Vamos repetir. Melhore tudo dentro de você, que tudo melhorará ao redor dos seus passos. Mas a gente quer que tudo melhore ao redor dos nossos passos. Tolstói, o escritor russo, grande escritor, psicografado por Ivone Pereira em inúmeras obras, a médium Ivone do Amaral Pereira, disse certa feita que nós queremos mudar a humanidade, mas não queremos mudar a nós mesmos. E quando nos decidimos por essa mudança interna, temos pressa. E com essa pressa a gente não chega a lugar nenhum, a gente embola nas próprias pernas. A gente tropeça em nós mesmos. Por isso as provas visam desenvolver em nós essa capacidade de saber esperar. E esperar com calma, o que é um pouco mais complexo. As provas desenvolvem em nós a perseverança, que se traduz também no verbo perseverar, no verbo persistir, insistir. Quantos escritores lapidam seus textos? Como que vou me tornar um bom profissional ou um profissional de nomeada se eu não estudar, se eu não me aperfeiçoar? Como querer ser um instrumento dúctil na mão da espiritualidade sem perseverar? Às vezes a gente chega e já quer receber guia. Ninguém mais quer receber os espíritos sofredores, perturbadores. Já queremos só receber Altivo Panfiro e companhia. Ah, mas e Chico? Chico aprimorou sua faculdade mediúnica ao longo de várias reencarnações em que ela esteve presente, sendo acrisolada, depurada, disciplinada, para poder desempenhar o papel que desempenhou como grande missionário do Espiritismo no Brasil. Divaldo aperfeiçoou a sua fala também em vidas em que se utilizou da palavra como meio de comunicação, como orador. Então a gente precisa ter persistência. E as provas visam desenvolver em nós a resignação, que também se traduz por um verbo, o verbo aceitar. E nós aceitamos? Ah, mas a aceitação é uma postura passiva. A aceitação, então, é cruzar os braços e deixar o circo pegar fogo.
É lavar as mãos como Pilatos? Não. Essa é uma visão superficial de aceitação. E aí a gente precisa novamente recorrer ao poeta português. O aprendizado da desaprendizagem. Aceitação é um conceito dinâmico, que diz que eu não devo entrar em litígio com uma situação e nem com ninguém. Eu devo usar a força do oponente ou da situação para imobilizar o oponente. Eu não devo resistir. E quem disse isso foi o Cristo. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas em momento algum disse que não deveríamos nos defender, nos precaver. Disse para não entrarmos em litígio. Se alguém te convida a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pede a capa, também dê a túnica. Jesus nos ensinou isso. Mas a gente ainda prefere se engalfinhar. Dentro de casa, fora de casa, no trânsito. O único lugar que ninguém se engalfinha é no centro espírita. No centro espírita todo mundo se entende. Ah, tomara que um dia seja assim. Quanto maior o centro, maior a bateção de cabeça. Maiores as reclamações, as fofocas, as dificuldades da gente aceitar o outro do jeito que o outro é. Por isso a aceitação é esse conceito dinâmico. Eu não vou gastar energia brigando, porque eu tenho que aprender a distinguir aquilo que eu preciso aceitar. Porque via de regra eu quero mudar o que eu preciso aceitar. E via de regra eu estou aceitando aquilo que eu posso e devo mudar. E a sabedoria está na distinção entre uma coisa e outra. Mas a gente só logra alcançar essa visão das coisas depois de muita cabeçada. Depois de muito tropeção. Depois de muito remorso. E a gente chega no arrependimento, que é construtivo. O remorso é destrutivo. Então nós ainda vamos nos equivocar muito, mesmo os que temos 10, 20, 30, 40 anos de espiritismo, mesmo os que fazemos palestras, escrevemos, ministramos cursos, aplicamos passes, recebemos espíritos, psicografamos, todos os que estamos aqui ainda vamos errar muito. E esses erros vão reverter em crescimento. Mas fomos criados para errar? Não. Fomos criados simples e ignorantes para irmos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, a nossa moralidade, a nossa capacidade de amar. Mas não há amor ao outro sem que a gente comece a se cultivar. Às vezes olhamos para nós como se fôssemos um deserto inóspito, ou apenas um mar revolto, tempestuoso. Mas todos nós, indistintamente, temos um jardim. Como anda o nosso jardim interno? O que temos cultivado dentro dele? Se estou apenas cultivando espinheiros, esses espinhos estão marcando as minhas relações comigo e com os outros. Por isso, meus amigos, por isso, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs, vamos tentar promover essa releitura de tudo quanto temos lido. Às vezes ouço palestras e respeito, porque entendo que é fruto do esforço do companheiro ou da companheira em elaborar, concatenar, organizar, do mesmo modo que desejo respeito alheio para a minha forma de expor e para os conteúdos que procuro também expor. Que se fala tanto em obsessor, se fala tanto na ação das trevas, se maximiza o poder do mal e se minimiza o poder do bem, se maximiza o ódio e se minimiza o amor. Como se o mundo estivesse entregue a uma horda, ainda que as hordas estejam por aí e nós não as enxerguemos com estes olhos, e sabemos que elas existem, mas acima delas há um poder maior, que é o poder do Cristo,
que é o poder de Deus. E todos nós, indistintamente, temos um espírito guia, temos um anjo da guarda, nos ajudando a transitar por essas provas, nos ajudando na reconciliação trazida pela expiação, nos ajudando a estar nesse mundo organizado, harmonioso e belo que é o planeta Terra. Recorramos aos amigos espirituais, peçamos o auxílio deles, sem transformar isso numa bengala, sem transformar isso num andador que nos impeça de desenvolver a autonomia de pensar, de sentir, de agir, de sermos uma individualidade. Então não vamos minimizar o poder do mal, da ação dos obsessores, mas vamos dar o devido valor, sim, à ação dos bons espíritos que seguem ao nosso lado, de forma anônima e invisível, dizendo sempre para cada um de nós: acredito em você. Acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, calado, amuado, porque respeito os seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir, quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória, na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser. Acredito em você. Que Deus nos abençoe. Agradecemos nosso querido César, o estudo que ele nos trouxe, o material que ele nos deixou para reflexão. E, por favor, César, não se afasta muito da nossa casa, não. Estava com muita saudade, né, do estudo que ele trouxe, da forma que ele trouxe as reflexões para todos nós. Que Jesus te abençoe, querido amigo, e volte sempre à nossa casa, que será muita alegria. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, que a nossa querida Regina irá comentar na hora dos passes. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que lhes fala por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que já tem ainda lhes será dado, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Eis porque eles falam em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Anotado por Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem ainda, o que será retirado. Anotado por Marcos, capítulo 4, 24 e 25. E um espírito protetor, um espírito amigo, aliás, dado em Bordeaux em 1862, comenta: dá-se àquele que já tem, tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes
nos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Toma isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio espírito, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a dádiva e caída em seu coração. Vamos parar a leitura por aqui e vamos convidar os nossos médiuns, já previamente preparados para a tarefa do passe, para que o mais silenciosamente possível vão se colocando de acordo com as orientações dos irmãos para a tarefa do passe. E convidamos os nossos amigos que através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet participaram do estudo que nosso querido César Said nos trouxe, nos trazendo tantas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa vida, dando-nos tanto conforto aos nossos corações. Vamos lembrar também, nesse momento, de orarmos uns pelos outros, de orarmos pelo mundo, pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Enfim, orarmos sempre uns pelos outros, pedindo sempre a Deus que nos envolva em vibrações de paz e de tranquilidade. Mais uma vez, unindo os nossos melhores sentimentos, nossos pensamentos, e vamos fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido dos nossos corações, aqui estamos, Senhor, na posição de pedintes, para que através dos passes, através dos fluidos, que as mãos amigas dos nossos médios irão jorrar sobre todos nós, que nós possamos, Senhor, reabastecer os nossos corações de paz, de harmonia, de esperança, de nos encher, Senhor, de consolo e pacificação. Auxilia-nos a todos nós, Senhor, neste momento, no momento dos passes. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, dar-se-á àquele que tem. Esse ensinamento do Evangelho nos parece um tanto quanto contraditório. Dar mais para quem já tem muito e tirar de quem tem menos? Devemos levar em consideração o sentido figurado das parábolas de Jesus. Podemos comparar, para entender melhor essa passagem, com a nossa vida material. Por exemplo, quando fazemos um curso de especialização ou uma pós-graduação, um curso técnico, muitas propostas chegarão até nós de trabalho, e muitos trabalhos mais complexos e mais difíceis serão exigidos de nós, porque sabemos mais, adquirimos mais conhecimentos e competência. Fazendo uma comparação com a vida espiritual, quanto mais desenvolvimento moral tivermos, mais responsabilidade em relação à vida, aos nossos próprios atos e aos atos em relação aos outros, mais nos será exigido.
porque sabemos mais, compreendemos melhor aqueles que ainda não têm esse desenvolvimento. E nós adquirimos esse desenvolvimento através dos estudos que a doutrina espírita nos dá, de entendimento do Evangelho de Jesus, da lei de Deus. E quem sabe mais será cobrado, porque conhece mais, tem maior competência para ser trabalhador de Jesus. Mais nos será exigido quando temos esse conhecimento, porque temos a nossa responsabilidade na obra de Deus, diante do universo, diante da formação do nosso planeta. Por que que estamos aqui? Estamos aqui para progredir, aprender, desenvolver as virtudes, e quanto melhor compreendermos as virtudes que Jesus veio nos ensinar, caminharemos mais fácil em direção à felicidade e ao equilíbrio. Para entender melhor essa passagem do Evangelho, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, lá na lição 24, cujo título Os Novos Obreiros do Senhor, nos ajuda a entender melhor ainda. E Joana diz assim: soa-nos, porém, a hora libertadora e o instante oportuno. Luz ou treva? Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetidos da própria inferioridade. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o do soerguimento da terra mesma. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos a redenção ao avanço, à sublimação. Alguns o conhecemos nos idos tempos das horas primeiras da nova era, preferindo desde então o transtorno das aspirações que eram falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e toda a vida não soubemos ou não a quisemos aproveitar. Então, queridos irmãos, que possamos aproveitar como trabalhadores da última hora que somos aqui, no entendimento da lei de Deus, no avanço do nosso progresso e do progresso do nosso mundo, que possamos, enfim, ser os chamados e ser os escolhidos. Que a paz do Senhor permaneça no nosso coração. Que Deus nos ajude a nos superarmos interiormente as nossas más tendências ainda e avançarmos em direção à felicidade. Graças a Deus. Mantenhamos nossos corações ainda em prece, auxiliando assim ainda os nossos irmãos que estão ainda no passe e auxiliando também o nosso companheiro médium na psicofonia. Graças a Deus, caros filhos. Que Jesus Cristo os abençoe e ampare todos os corações aqui, presentes aos estudos de nossa casa. A vida é muito simples. Jesus mostrou simplicidade, ensinou simplicidade. E todas as escolhas e atitudes de todos nós, espíritos imortais, deverão ser também simples. Demonstrar simplicidade. Um olhar de compaixão, um perdão de coração, as mãos operosas no auxílio ao próximo, seja qual for o momento, tanto de escolhas e de atitudes, deveremos sempre pensar em Jesus. O quão simples Ele nos trouxe e resumiu a vida, mostrando que Deus é o nosso Pai, que a vida
é uma passagem, que o reino que nos aguarda, estará Ele sempre ali, nos aguardando, preparando, nos ensinando através de tudo que aqui nos trouxe e de todos aqueles que ainda, através da sua vontade, vêm até o mundo terreno ensinar o que vem a ser simplicidade. O amor é simples, o perdão é simples, a caridade é simples. Por que então tanta discórdia, tanta dor, tanta desarmonia, tantas brigas, tantos ódios entre as famílias, entre irmãos, entre pais e filhos, filhos e pais? Por que o desabandono? Por que a solidão? Há quem pergunte sempre que o mundo é mundo, e desde que ele surgiu, a dor e o sofrimento está presente. Entretanto, podemos assim afirmar também de que Deus também está presente e direcionando os nossos destinos sempre para a felicidade. O homem olha de forma efêmera tudo aquilo que deseja para a sua vida pessoal. É natural. É até mesmo considerado dentro da simplicidade da evolução do espírito que ainda inferior, ignorante, não consegue perceber Deus como este Pai generoso, amoroso e bondoso. Ah, caros filhos, no momento em que o Espírito abre os seus olhos para a vida espiritual, a escuridão desaparece. Sim, haverá conflitos, lutas, quedas morais, mas haverá também as alegrias, as superações, o aprendizado, as amizades e o amor. Sim, este amor que fica de forma permanente em todos nós espíritos que estamos nesta trajetória de vidas reencarnatórias. Portanto, agradeçamos a Deus por toda esta generosidade e façamos de nossa parte o que é necessário fazer diante do entendimento que já conseguimos conquistar de forma simples e serena, seguindo o nosso caminho, buscando sempre abrir os nossos corações à verdade, à caridade, evitando sempre os conflitos, as discussões e as brigas desnecessárias, e perdoando sempre, para que esta passagem terrena de vocês sejam, dentro desta simplicidade, uma alegria que irá aparecer na vida espiritual. Um abraço do Herman e que Deus abençoe e ampare a todos vocês que estudam e se esforçam para viver com simplicidade. Muita paz. Agradecer sempre, como nos falou o Dr. Herman, nos alertando para a simplicidade, nos alertando para o olhar de compaixão, para as mãos operosas. Foi muito bom, Senhor Jesus, estarmos aqui na Casa Espírita, de ouvirmos uma palestra que nos fez várias reflexões
os passes e a palavra sempre amorosa do Dr. Erma, nos estimulando à simplicidade, ao perdão, ao caminhar com alegria e com ânimo. E só podemos, Senhor, agradecer. Agradecer aos benfeitores da nossa casa, agradecer ao nosso anjo guardião, a todos esses espíritos que nos oportunizam, Senhor, a reflexão, o conhecimento. E que seja, Jesus querido, em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.